times em mau momento. E aí, mais tarde, um pouquinho, tem Atlético Mineiro e Corinthians, meu caro Rafael Sgrilles. Você que é um cara que entende bastante. Outro jogão. Você que entende bastante de Corinthians, vou fazer a pergunta que eu fiz para várias pessoas. Você está vendo o time do Corinthians melhorar com o Luxemburgo? Não há nenhuma melhora com o Luxemburgo. Isso não é culpa do Luxemburgo, isso é culpa também do sem rumo, da parte sem rumo que a diretoria levou nos últimos dias, apostando no Fernando Lázaro, que eu vejo que é um Silvinho parte 2, porque a diretoria poderia, na saída do Vitor Pereira, ter ido atrás do Dorival Júnior, que era o treinador que naquele momento estava saindo do Flamengo, poderia ter esperado um pouco e ter ido atrás do Dorival Júnior, apostou no Fernando Lázaro, que é um profissional da casa, um profissional que não teria também um gabarito de imposição para chegar na mesa do presidente do Willian Monteiro Alves e, olha, eu preciso de reforços, e era mais um profissional ali, boa praça, que todo mundo gosta e que ele não seria incomodado por este profissional. Errou trazendo o Cuca, com toda a mobilização de parte da torcida, aí você é obrigado a ir atrás de um outro profissional, não tinha ido atrás do Luxemburgo, na informação que eu tinha desde o começo, foi atrás do Luxemburgo, no meio do caminho, quando se viu sem alternativa, quando o Tite disse não, quando o Mano Menezes disse que não era o momento de sair do Internacional, e acabou achando o Vanderlei Luxemburgo neste meio tempo, sem alternativas, sem opções. Mas, sem querer me estender muito, mas abrindo um pouco o leque, desde a saída do Fábio Carille, quando o time do Corinthians tinha um jeito de jogar, era um time que levava poucos gols e jogava por uma bola. Mas isso era uma coisa enraizada do Corinthians desde o Tite, desde o Mano Menezes lá atrás. E desde então, da saída a primeira vez do Carille, o Corinthians perdeu qualquer tipo de valor de jogo, de pensamento de jogo. O Corinthians é um emaranhado de jogadores desde a saída do Carille a primeira vez. Tentou com Wagner Mancini, tentou com vários outros treinadores. E hoje, o Corinthians não tem nenhum plano de jogo. E eu vejo um grande problema para o Luxemburgo, que ele até citou numa pergunta minha na última entrevista coletiva. Roger Guedes. Hoje o time é dependente do Roger Guedes, mas ele não é um jogador que ajuda na marcação até o final. O Corinthians leva muitos gols ou nas costas do Fábio Santos ou nas costas do Matheus Bidu. Muito porque o Roger Guedes, que é muito importante na frente, na hora da recomposição, ele não vem até o final. E sempre fica um buraco. Quem teria que marcar junto com o Bidu ou o Fábio Santos seria um volante. E esse volante tem sido o Maicon. E o Maicon, apesar dos 24, 25 anos, é muito lento. Então, hoje, os times sabem jogar contra o Corinthians, nas costas do lateral esquerdo do clube, que não tem ali uma volta desse atacante no futebol moderno que sabe fazer a recomposição. Mas só que esse atacante que faz a recomposição, hoje é o melhor jogador. Então, hoje o Luxemburgo tem um problema na parte de marcação. Ou você inverte, como ele fez com o Wesley, colocando ele para ajudar o Matheus Bidu ou o Fábio Santos, e jogar para o outro lado o Roger Guedes. Mas quando você joga o Roger Guedes por outro lado, não tem a mesma disposição tática, a mesma imposição de jogo do camisa número 10 do Corinthians. O Corinthians vai ter dificuldade. Se não contratar, e eu vejo muitas vezes isso, Tirone, o time de 2007 no time do Corinthians. Se não contratar, se não voltar logo o Renato Augusto, o Corinthians vai lutar sim para não cair. Rapaz, 2007 é o pior ano da história do Corinthians. Fala, Rodrigo. Rafael, essa discussão do Roger Guedes não voltar para marcar é desde o Vitor Pereira, né? São as mesmas questões, né? Que ele barrou, aí barrou o Roger Guedes, aí o Roger Guedes mandava aviso em rede social, a torcida queria porque ele jogava, então volta, você vê que o estoque trocou já 3 técnicos, 4 técnicos aí do Corinthians e tá a mesma discussão. E o gol do São Paulo, de fato, foi por aquele setor, sem cobertura, né? O gol sozinho lá, era o Bidu, né? Que estava de lateral esquerdo. Uhum. E já que você falou do Roger Guedes, do Vitor Pereira, o Rodrigo, e o Rafael falou que desde o Carille o Corinthians não acha um rumo, o fato é que o corintiano pode odiar o Vitor Pereira, mas foi o cara que fez esse time jogar mais, desde 2017. Levou o time para a final da Copa do Brasil. É isso aí.
Foi a melhor coisa, foi o melhor cara que passou pelo Corinthians desde então foi o Vitor Pereira, que aí ficou a questão fez da um sogra, brasileiro razoável, ali, você lembra, no Sim. início, inclusive estava nas primeiras posições, não era um futebol exuberante, mas era um futebol ali competitivo, ele barrava alguns dos medalhões, fazia um mix ali com os jogadores mais jovens, enfim, tinha uma estrutura ali que fazia sentido e que não foi à toa que vamos ser sinceros, depois ficou aquela coisa da torcida contra, por causa da mágoa e tal, mas o corintiano queria que ele ficasse, né? Não foi à toa, né? Pois É é, isso queria que ele mesmo, ficasse Rodrigo. depois, Só um ponto. Fala, Rafael, pode falar. Desculpa, Tirone, desculpa, mas só um Imagina. ponto. A maioria da torcida do Corinthians, antes da questão da sogra do Vitor Pereira, defendia a manutenção do Vitor Pereira, sim. O torcedor era a favor da continuidade dele. É que depois dessa questão, ele poderia muito bem ter saído pela porta da frente, saiu pela porta dos fundos. Mas a maioria da torcida do Corinthians queria a permanência do Vitor Pereira,